Boa tarde a todos. Em meu nome pessoal e em nome do Serviço de Oftalmologia do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, gostaria de agradecer o convite que nos foi endereçado para estar aqui hoje presentes. Falar do tratamento do ceratocone neste momento é muito diferente do que era há uns anos atrás. Tem havido grandes evoluções no que diz respeito aos exames complementares de diagnóstico e às terapêuticas propriamente ditas e, portanto, neste momento os objetivos do tratamento são não só a reabilitação visual, mas também, e muito importante, parar a progressão da doença. E para percebermos o que é importante perceber o que é que significa estar a progredir. Neste momento há muitos estudos publicados e verifica-se que há muito pouca uniformização de critérios no que diz respeito aos critérios de progressão. Recentemente houve um estudo publicado com o Global Consensus on Keratoconus, que reuniu as opiniões de vários peritos de córnea de todo o mundo e chegaram ao consenso de que a definição de progressão seria definida como uma alteração consistente em pelo menos dois dos seguintes parâmetros: um aumento da curvatura da superfície anterior da córnea ou da superfície posterior e uma diminuição da espessura ou um aumento da taxa de progressão paquimétrica. Estas variações deveriam ser consistentes ao longo do tempo e superiores à variabilidade inerente ao sistema de medição em causa. Obviamente, o sistema de medição também deveria ser sempre o mesmo ao longo do tempo. Acontece, como eu disse, que, verificando os vários estudos, não existe uma definição, portanto, cada estudo utiliza um pouco os critérios que entende, e apresento-vos aqui em baixo os critérios que nós consideramos no nosso serviço, tendo em conta baseando-nos para isso em alguns estudos e ensaios clínicos randomizados. Nós, portanto, consideramos que um aumento de uma dioptria no valor da keratometria máxima ou um aumento de uma dioptria no cilindro superior a uma dioptria no cilindro manifesto, ou uma diminuição da espessura superior a 20 micras ou a 5% da paquimetria mínima nos últimos 12 meses. Quanto ao tratamento, existem duas vertentes principais, o tratamento não cirúrgico e o tratamento cirúrgico. Dentro do tratamento não cirúrgico, eu saliento aqui que há duas medidas muito importantes que frequentemente são menosprezadas, que são aconselhar os doentes a não esfregarem os olhos e identificar sinais e sintomas de alergia para fazer o tratamento adequado desta condição. Isto porque estas situações estão muito associadas à progressão dos keratocones. E, claro, no tratamento não cirúrgico é obrigatório fazer uma refração subjetiva a estes doentes e fazer uma prescrição de óculos e, eventualmente, lentes de contacto. As lentes de contacto rígidas permeáveis ao gás serão as mais indicadas e mais frequentemente prescritas nestes doentes. No entanto, há uma imensa variabilidade de lentes de contacto, desde lentes hidrófilas, híbridas, até as esclerais e corneoesclerais, que se podem adaptar nestes doentes, mas sobre as quais eu não me vou debruçar nesta apresentação. Do tratamento cirúrgico, quando o doente está a progredir, quando existe uma progressão documentada, neste momento está indicado, sem sombra de dúvida, fazer cross-linking do colagênio corneano. Quanto aos restantes tratamentos cirúrgicos, ele deve ser realizado, é óbvio que é um pouco controverso, mas esta noção foi retirada do tal trabalho do Global Consensus on Keratoconus. A cirurgia deve ser considerada quando a acuidade visual corrigida não é satisfatória. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que quando nós temos um doente que pode fazer 8 décimos com uma lente de contacto, mas se não tolera essa lente de contacto, ou não tolera muitas horas, então ele não tem uma acuidade visual satisfatória. E aí devemos pensar em fazer algo por este doente. E então, que opções temos? Temos opções, digamos, de reabilitação refrativa, como seja o implante de segmentos de anéis intracorneanos, a realização de um PRK topoguiado sempre associado a crosslinking, o implante de uma lente fáquica ou uma cirurgia de catarata, quando existe catarata, obviamente. E com as particularidades do tratamento da catarata neste tipo de doentes, mas que o Tiago irá falar depois. Quando nada disto, quando estas opções não se aplicam, quando o doente não é candidato a nenhuma destas opções terapêuticas, então só nos resta mesmo fazer um transplante. A keratoplastia penetrante, que é o tratamento tradicional, clássico, o DALC, que é a keratoplastia lamelar anterior profunda, que é uma técnica de transplante mais recente, e o transplante da camada de Baumann, que explicarei mais à frente do que é que se trata.
Cross-linking do colagênio corneano, o que é? É um procedimento que visa fortalecer a córnea através da criação de pontes entre as fibrilas de colagênio. Isto consegue-se através de um procedimento que envolve a aplicação de riboflavina e impregnação do estroma corneano pela riboflavina após desepitelização da córnea. Posteriormente, aplica-se uma radiação ultravioleta A, que vai provocar a formação de radicais livres de oxigênio, e são esses radicais livres que vão promover o estabelecimento o aumento do cross-linking, no fundo. Este protocolo que eu apresento aqui é o protocolo original, o chamado protocolo de Dresden. É o protocolo, neste momento, considerado ainda o gold standard. Envolve a fase de impregnação pela riboflavina é de, no mínimo, 30 minutos, e a aplicação da radiação também outros 30 minutos. Portanto, o doente está 1 hora a fazer o tratamento. O que é que se espera, o que é que se obtém com o cross-linking? De facto, os estudos que existem atualmente, e há estudos com até 10 anos de seguimento, e mostram, a grande maioria dos estudos mostram estabilização do ceratocone em mais de 90% dos olhos tratados. Associadamente, surge uma melhoria da acuidade visual não corrigida, de cerca de 2 linhas, e uma redução também da keratometria até cerca de 2 dioptrias. É um procedimento considerado bastante seguro e com algumas complicações, mas pouco relevantes clinicamente. São exemplos os defeitos epiteliais persistentes, ou o EISE, que pode também surgir, mas que habitualmente resolve com o tempo e não acarreta complicações visuais. Nenhum estudo até hoje reportou perdas superiores a 0,2 logmar. Quando é que ele está indicado? De facto, quando há evidência de progressão, sem dúvida, e é preciso que a córnea tenha pelo menos 400 micras no seu ponto mais fino. É aconselhável também realizá-lo apenas em córneas abaixo de 58 dioptrias. Isto porque os resultados com córneas mais curvas não são tão bons e tão predictíveis. Claro que têm vindo a ser desenvolvidas algumas alterações ao protocolo cirúrgico que, em teoria, permitem tratar córneas mais finas, ou com esse propósito. A vermelho destaca aqui uma frase também retirada do Global Consensus on Keratoconus, que afirmam, portanto, a maioria dos especialistas envolvidos nesse consenso defende que deve fazer-se sempre o cross-linking, sempre que há evidência de progressão, independentemente da idade ou da acuidade visual. Portanto, a acuidade visual não é determinante para se fazer ou não cross-linking, assim como a idade. E isto leva-nos à questão das crianças, que é um problema frequentemente encontrado por todos nós na prática clínica. Os keratocones nas crianças, todos sabemos, são mais agressivos, frequentemente apresentam-se num grau mais avançado. Os estudos disponíveis, não há muitos estudos disponíveis, têm follow-ups muito curtos, com máximos de 5 anos, o que numa criança é francamente pouco. Há evidências contraditórias, alguns estudos mostram resultados semelhantes aos dos adultos, mas outros estudos que mostram uma persistência da progressão de até 22%, com perda do efeito ao fim de 2 ou 3 anos. Portanto, fazer, não fazer, ainda está tudo muito em aberto. Fazendo, quando? E aqui volto ao consenso, ao consenso dos especialistas de córnea, que está publicado na revista Córnea, em que a maioria deles, dos especialistas que deram a sua opinião, consideram tratar todas as crianças e adolescentes com ceratocone, mesmo na ausência de progressão documentada, tendo em conta o risco elevado de progressão e os benefícios potenciais do cross-linking. Isto é óbvio que é um aspecto controverso, não se sabe neste momento o que é melhor, não se sabe se é lícito esperar para verificar que há progressão ou se de facto, tendo em conta o pressuposto que são casos habitualmente muito graves, se deve mesmo fazer o cross-linking, porque apesar de tudo é um procedimento bastante seguro. Como eu disse há pouco, têm vindo a ser desenvolvidos protocolos alternativos que visam, sobretudo, alargar as indicações de tratamento, alargar a córneas mais finas e também para diminuir os tempos de tratamento, porque 1 hora é muito tempo para um doente estar acordado a fazer o tratamento. Então surgiram protocolos em que o epitélio, em que não removem o epitélio, mas esta técnica, pelos estudos que existem, não dá tão bons resultados. Isto porque a riboflavina precisa que o epitélio seja removido, ou pelo menos que haja rupturas entre as células para ela poder penetrar no estroma, porque as células epiteliais da córnea, com as suas junções intercelulares,
são impermeáveis à riboflavina e, portanto, é necessário mesmo a remoção do epitélio. Por outro lado, foram desenvolvidos protocolos de cross-linking acelerado e também os tratamentos pulsados, que procuram entregar a mesma quantidade de energia ou energias superiores num mais curto espaço de tempo. Os estudos que existem também têm follow-ups relativamente curtos, mas, apesar de tudo, os resultados parecem promissores. O uso da riboflavina hipotónica também foi introduzido numa tentativa de tratar córneas mais finas. Lá está, as evidências dos estudos são contraditórias, há estudos que mostram que é eficaz, há estudos que nem por isso, e uma das hipóteses que apontam para o seu não funcionamento é que, apesar de provocarem um edema intraoperatório que permitiria aumentar intraoperatoriamente a espessura da córnea e assim preservar o endotélio de quaisquer efeitos deletérios, também vai espaçar as fibras de colagênio e, portanto, o estabelecimento das tais pontes entre as fibras de colagênio não seria tão fácil. E depois, também ainda em discussão, são os tratamentos combinados, nomeadamente os combinados com o PRK topoguiado, o chamado protocolo de Atenas, e a combinação com anéis intrastromais, que o Tiago também irá falar na sua apresentação. Quanto aos protocolos acelerados, irei falar-vos um pouco da nossa experiência. Nós fizemos um estudo prospectivo randomizado no nosso serviço, em que procurámos avaliar a eficácia de 3 protocolos de cross-linking acelerado no tratamento de keratoconio progressivo em doentes com mais de 18 anos. E dividimos os doentes em 3 grupos de tratamento. Um grupo inicial em que a irradiação era com uma fluência de 30 mW por centímetro quadrado durante 3 minutos. O segundo grupo em que a irradiação era durante 4 minutos, com uma dose total superior de 7,2, e um terceiro grupo em que fizemos o tratamento pulsado, isto é, 4 minutos on, 4 minutos off. Qual é a lógica do pulsado? É que o minuto em que ele está off permite o restabelecimento dos níveis de oxigênio nos tecidos, no estroma da córnea, e o oxigênio é importantíssimo para... é importante para gerar os radicais livres de oxigênio que vão, então, estabelecer as tais pontes entre as fibrilas de colagênio. Portanto, operámos 23 olhos de 23 doentes, com tempo de seguimento mínimo de 6 meses e máximo de 24 meses. Operámos doentes com todos os graus de gravidade da classificação de Amsler-Crumais. Operámos 7 doentes com o protocolo de 1, 8 no grupo 2 e 8 no grupo 3. O que é que nós verificámos? Que, de facto, em termos de topográficos, houve um aplanamento tanto do K máximo como do K mínimo, ainda que ligeiro e sem significado estatístico. A acuidade visual melhorou, cerca de uma linha, e aqui sim teve significado estatístico. No entanto, as diferenças entre os protocolos, portanto, entre os vários grupos, não houve diferenças entre os protocolos de irradiação entre os vários grupos. Portanto, os resultados foram iguais. Também aqui na identificação e na determinação da profundidade da linha de demarcação, os diferentes protocolos não mostraram diferenças estatisticamente significativas. E, portanto, nas nossas mãos, nós verificámos que qualquer um destes 3 protocolos foi seguro e eficaz no tratamento do keratoconio progressivo, porque permitiu a estabilização da doença em todos os casos e, associadamente, uma melhoria topográfica e funcional, ainda que ligeira, mas como é esperado e em linha de conta com os estudos publicados, e com um bom perfil de segurança. Nós não tivemos efeitos adversos, não houve perda da acuidade visual e não houve perdas de células endoteliais. Quanto ao protocolo de Atenas, ele surge para combinar, numa ideia de combinar, por um lado, os efeitos em termos de reforço da biomecânica corneana do cross-linking e estabilização da progressão do keratoconio, com uma correção topográfica do PRK e refrativa parcial. O que é que os estudos publicados têm mostrado? Mostram uma melhoria bastante acentuada da acuidade visual não corrigida, de cerca de 3 a 5 linhas, sendo que os olhos tratados não têm evidências de progressão com tempos de seguimento, neste momento, até 3 anos. Mostra aqui um dos estudos mais recentes sobre esta temática, em que eu saliento que o aspecto mais interessante deste artigo é, de facto, a apresentação dos resultados, efetivamente, ao longo do tempo. E o que nós podemos ver nestes gráficos é que, em termos de... Portanto, isto foi um estudo que procurou comparar o cross-linking isolado com o protocolo de Atenas e o que verificamos na linha vermelha, que é o que neste momento nos interessa, houve uma melhoria da acuidade visual não corrigida de 3 a 4 linhas logo ao primeiro mês, que se acentua depois ao 6º mês e depois se mantém estável ao longo de todo o tempo de seguimento, que é superior a 24 meses.
Também a keratometria, verificamos que há uma diminuição bastante acentuada logo ao primeiro mês e que se mantém estável ao longo de todo o tempo de seguimento, sem evidências de recidiva, portanto, de progressão. A nossa experiência com o protocolo de Atenas, nós de facto já tínhamos alguma experiência com os tratamentos topoguiados e de facto isto pareceu-nos um tratamento interessante. Os nossos primeiros casos foram aplicados em doentes que iriam fazer, portanto, seriam candidatos para transplante e perante os bons resultados que obtivemos nesses doentes, começámos a alargar as nossas indicações para esta terapêutica e fizemos um estudo prospectivo intervencional não controlado, em que fizemos um PRK parcial topoguiado e associado a crosslinking acelerado simultâneo. Este estudo reporta os resultados de 10 olhos, mas neste momento nós já operámos 15 doentes, 15 olhos de 15 doentes. Operámos doentes com keratoconus, intolerantes a lentes de contacto, em que o estroma residual previsível seria superior a 325 micras. Portanto, fizemos a remoção do epitélio com PTK, com uma profundidade de 50 micras, fizemos de seguida o tratamento de PRK topoguiado para regularizar a superfície, com uma zona óptica pequena, não excedendo os 80, tendo cuidado para não exceder os 80 micras de ablação em profundidade e partindo da correção do erro refrativo de 70% da esfera e 70% do cilindro. Porquê? Porque há que ter em conta que o próprio crosslinking vai ter um efeito refrativo e, portanto, não podemos corrigir, mesmo que pudéssemos, não devemos corrigir todo o erro refrativo que estes doentes apresentam. E devemos fazer ajustes de forma a que o estroma residual seja superior a 325 micras. Isto porque a seguir vamos fazer o crosslinking. Portanto, entre o PRK e o crosslinking fazemos também mitomicina C durante 20 segundos. Quais foram os nossos resultados? Realmente, os resultados são surpreendentes porque, realmente, em termos visuais, os doentes recuperam muitas linhas da acuidade visual. Temos muitos doentes a ganharem 2, 3, 4 linhas. E à custa, sobretudo, da regularização da superfície, claro, e de uma diminuição do erro refrativo, à custa, sobretudo, do cilindro, que é o parâmetro que nós mais procuramos corrigir. Preferimos corrigir cilindro e não a esfera. Portanto, ou corrigimos as duas ou damos preferência à correção do cilindro. Aqui, por exemplo, temos um caso de uma doente de 22 anos, intolerante ao uso de lentes de contacto, fazia uma melhor acuidade visual corrigida de 3 décimos, que ao fim de 3 meses do tratamento já fazia 6 décimos com esta correção, menos 2,75, menos 0,75 a 30, e que aos 6 meses já fazia os mesmos 6 décimos, mas com menos 1, menos 1,5 a 20, e a doente está muito satisfeita. Portanto, nas nossas mãos, este tratamento de facto, confere uma melhoria precoce e consistente de todos os parâmetros visuais, refrativos, com uma grande capacidade de regularização topográfica. Consideramos, de facto, uma alternativa muito promissora no tratamento de doentes com keratoconus. No entanto, é uma técnica inovadora. Há que estabelecer resultados e a eficácia e a segurança a longo prazo e ajustar critérios de seleção e protocolos cirúrgicos, que, apesar de tudo, ainda são muito variáveis de estudo para estudo. Quanto aos anéis intraestromais, são segmentos de anel de PMMA implantados no estroma corneano a cerca de 70% da profundidade e que vão alterar a sua geometria e o seu poder refrativo, provocando uma aplanação da córnea. Há muitos modelos disponíveis de vários fabricantes que são variáveis de acordo com a secção, com a sua espessura, o seu diâmetro, enfim, há inúmeras combinações possíveis. O que é que podemos esperar do implante de anéis intraestromais? Uma melhoria da acuidade visual corrigida, de 1 a 2 linhas, e da não corrigida, com uma redução do equivalente esférico e do cilindro em até 1 a 3 dioptrias, com um aplanamento da córnea central consistente com uma redução da keratometria em até 3 a 5 dioptrias. Muito importante é a capacidade que os anéis têm de permitir o restabelecimento do porte de lentes de contacto em 60 a 100% dos casos, e corrigem também as aberrações de alta ordem, sobretudo o coma, ao regularizarem a geometria, e apresentam um bom perfil de segurança com poucas complicações. Importante notar que é um procedimento reversível. Quando é que estão indicados? Quando há paquimetria superior a 400 micras no trajeto do túnel, quando a espessura do anel não for superior, é importante que a espessura do anel não seja superior a 50% da paquimetria no local de implante e não deve haver cicatriz corneana central, isto porque compromete o resultado visual, obviamente. Saliento ainda aqui que isto é o resultado, portanto, esta afirmação é o resultado de um estudo em que o nosso serviço também esteve envolvido. É um estudo em que fez a análise retrospectiva de centenas de casos de keratoconus, em que foram implantados anéis, e que verificaram que, portanto, avaliaram uma série de parâmetros e verificaram também
que os doentes que apresentavam uma acuidade visual pré-operatória de 6/10 ou superior eram os que tinham menos a ganhar e mais a perder. Portanto, há que ser muito cauteloso quando se trata de doentes que têm boa visão. Quais são as limitações? Eu diria que a principal limitação dos anéis são a sua predictabilidade, provavelmente porque o estroma corneano é um estroma anormal, tem a ver com a biomecânica da córnea. E, portanto, é necessário melhorar os normogramas. E realmente eles têm vindo a evoluir, desde as formas de primeira geração, que apenas tinham em conta o grau de ceratocone para implante dos anéis, na seleção dos anéis a implantar, mas depois foram progressivamente incorporando novos parâmetros, novas variáveis, tendo em conta os resultados que foram existindo. As fórmulas de segunda geração já incorporam o erro refrativo e a simetria da ectasia, se é simétrica ou assimétrica. As de terceira geração já incorporam a distribuição da ectasia em percentagem e o astigmatismo topográfico, e agora já as fórmulas de quarta geração que têm em conta o valor Q, o valor da esfericidade corneana que vai ser induzida, tendo em conta o segmento da anel a ser implantado. Nós, no serviço, estivemos envolvidos no estabelecimento de uma nova classificação, da classificação SAANA, cujos principais critérios para classificar são a simetria e a axialidade. Esta classificação serviu de base a um estudo que nós também fizemos e publicámos, de anéis intrastromais, em que verificámos que, aplicando esta classificação, verificamos que os doentes efetivamente melhoram bastante, melhoram muito, tem uma melhoria muito significativa da melhor acuidade visual corrigida, com uma redução do equivalente esférico e redução do cilindro refrativo e topográfico. Verificámos que houve ganho de 3 ou mais linhas em 43,5% dos doentes e sem perdas de linhas em nenhum doente. Portanto, nós consideramos que são uma boa alternativa desde que saibamos onde os colocar. Um aspecto interessante que está ainda em discussão é saber se os efeitos dos anéis são puramente mecânicos ou se eventualmente têm algum efeito sobre a progressão do ceratocone. Há grupos que dizem que sim, que ele para o ceratocone, portanto, apresento aqui uma referência do Collin, que diz que 93% dos olhos com ceratocone progressivo não progrediu após a colocação do anel. Pelo contrário, há outros estudos que mostram que, apesar de haver uma melhoria significativa nos ceratocones em progressão, há uma melhoria significativa quando se coloca o anel, mas depois ocorre uma regressão do efeito e ocorre progressão a posteriori. Portanto, ainda há aspectos a esclarecer. Quando nenhuma das terapêuticas anteriores tem indicação, então, de facto, só nos resta os transplantes. A keratoplastia penetrante é o tratamento clássico, é uma técnica cirúrgica relativamente simples, que é executada há muitos anos, tem excelentes resultados e com longos tempos de seguimento. O ceratocone é, como todos sabemos, uma doença que, quando submetida a keratoplastia penetrante, é a que tem melhores taxas de sobrevida do enxerto. A keratoplastia lamelar anterior profunda, o DALC, surgiu mais recentemente, numa tentativa de preservar o endotélio do receptor. De facto, por este motivo, não tem risco de rejeição endotelial, naturalmente, também está associada a menor perda de células endoteliais, terá também um menor risco de rejeição e quando há rejeição, a rejeição é menos grave, tem uma cicatrização da ferida cirúrgica mais rápida, é um procedimento extraocular, o que também é importante, e permite um desmame precoce dos corticoides com menor risco de glaucoma secundário e de catarata, o que é muito importante nos doentes fáquicos e jovens, como é o caso. Em teoria, um DALC teria maior sobrevida do enxerto do que um QP. No entanto, isto ainda não foi provado, porque ainda não temos tempo suficiente. Dá resultados visuais e refrativos semelhantes ou ligeiramente inferiores, que têm que ver com a experiência ou inexperiência do cirurgião, com a sua capacidade de remover bem as fibras do estroma residual, por exemplo. E é, sem dúvida, uma técnica muito mais exigente, com uma curva de aprendizagem muito mais longa e que tem complicações próprias com as quais o cirurgião tem que saber lidar, como a perfuração da descemia, a formação dupla câmara ou os problemas da interface Waze. Então, a questão coloca-se o que escolher. E se há indicações formais que obrigam a fazer um QP,
como seja uma ruptura evidente e grande da DSME com separação de DSME do endotélio, a maioria das restantes situações são passíveis tanto de uma técnica como de outra, sendo que no DALC poderá ser necessário haver algumas cautelas e algumas modificações em termos de técnica para se poder realizar. Eu diria mesmo que a experiência do cirurgião é que é o fundamental e o fator decisivo na escolha entre uma técnica e outra. O QP continua a ser a técnica mais realizada atualmente, mas existe uma grande tendência para inverter esta situação com um aumento substancial da percentagem de DALCs realizados, como é normal. Por fim, falo-vos do transplante da camada de Baumann, que é uma técnica muito recente, descrita em 2014 pelo grupo do Melles, que tem por base a noção de que a fragmentação da camada de Baumann é um achado patognomónico no queratocono avançado e pretende, ao transplantar a camada de Baumann, restaurar a anatomia da córnea e também induzir uma resposta cicatricial e, com isso, tentar estabilizar a ectasia, parar a progressão. Portanto, eles já operaram 22 olhos de 19 doentes, em que fizeram um implante no estroma médio de um enxerto da camada de Baumann em olhos com queratocono avançado, com keratometrias muito altas, superiores a 67,5. E, como resultados, verificaram um aplanamento da córnea em 90% dos olhos, sendo que dos 22, 2 progrediram. Houve uma redução média de 8 dioptrias no capa máximo ao fim do primeiro mês e que foi estável ao longo em média, 21 meses de seguimento, com um máximo de 36 meses. E a estrutura corneana aumenta, tanto a nível central como no ponto mais fino, com baixo risco de complicações. Os autores defendem que esta técnica promove uma redução e estabilização da ectasia em olhos com queratocono avançado progressivo e tem potencial para os casos não elegíveis para crosslinking. Será ou não será? O futuro dirá. Aqui apresento uma imagem desse artigo em que se vê ali uma imagem da lâmpada de fenda, em que se vê bem a zona onde está o enxerto. Verificamos aqui também uma fotografia de segmento anterior que não causa opacidade a nível do eixo visual. E vemos aqui uma imagem da OCT que de facto vê-se o local onde foi colocada o enxerto. Como notas finais, gostaria de recordar que a maioria dos casos de queratocono têm boa performance visual com opções conservadoras. Nunca esquecer de avisar os doentes para não esfregarem os olhos e tratar eficazmente alergias oculares que se detetem. É necessário fazer uma vigilância regular para detectar a progressão e essa vigilância é clínica e associada a uma tomografia de córnea. Devem-se fazer estas vigilâncias em intervalos mais curtos, quanto mais jovem for o doente. Devemos estar particularmente despertos para este diagnóstico perante casos na mesma família ou quando há história pessoal de atopia. Se houver critérios de progressão, orientar para tratamento e não esquecer que há opções cirúrgicas atualmente para reabilitação visual para além do transplante. Obrigada pela vossa atenção.